Liberdade de expressão. O AB aqui da cidade, a OAB Campinas, que vai criar uma comissão para debater o direito da mídia. E nós estamos em contato com o presidente, dessa comissão, o advogado, jornalista também, Eric Rocha, foi companheiro aqui na CBN Campinas, a quem eu agradeço a participação no CBN Campinas. Muito bom dia, Eric. Bom dia, Paradela, bom dia aos ouvintes da CBN. Para mim é uma honra estar aqui, né? A CBN Campinas é uma casa para mim e eu estou muito feliz de estar de volta aqui para falar de um assunto tão importante que é o direito das mídias e essa nova comissão da OAB. A gente vai tentando pensar nessa estruturação, de quão importante a gente discutir isso, que a gente está falando muito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tem algumas nuances nisso tudo, né? Quando a gente fala de liberdade de imprensa uma coisa, liberdade de expressão também, e até onde vai essa liberdade de expressão? Muito se discute se tem limite. Tem limite, Eric? Tem limite sim, Paradela. Nenhum direito é absoluto. Isso, eu me lembro dos meus professores na faculdade dizendo que existia abuso de direito quando você terminava o seu direito e começava do outro. Isso me lembra muito aquela professora do primário, aquela professora do maternal, né, que dizia, olha, o seu direito termina quando começa do outro. Isso vale para a liberdade de expressão, isso vale para todos os direitos de maneira geral. Na liberdade de expressão, ela ganha um tom maior justamente porque, a partir do momento que o direito à liberdade de expressão ele é ilimitado, você tem potencialidade de violar outros direitos. Por isso que se discute tanto nos últimos tempos sobre até onde vai o limite da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, foi bom você tocar nesse ponto, ela é um pilar da democracia. E a liberdade de imprensa está inerente a isso. É uma, digamos assim, uma subespécie da liberdade de expressão. Mas sim, tem limite, e esse limite é o começo do direito da outra pessoa, a personalidade, a honra, enfim, vários direitos aí que a gente tem na nossa Constituição e nas outras leis que fazem parte aí da legislação brasileira. Por muitas vezes a gente fala de regulamentação, tanto da imprensa, regulamentação das mídias, de redes sociais. Isso não significa que você não possa falar, isso não é uma censura prévia. A questão é a seguinte, Eric? Se você falar e alguém se sentir extremamente ofendido, essa pessoa que causou a ofensa, vai responder. Exatamente, Paradela. A questão é que a liberdade de expressão ela pode causar um dano a alguém. E vai caber ao Poder Judiciário definir se houve dano ou não e, portanto, existe eventualmente uma responsabilidade civil ou criminal. Então, como a gente tem o direito constitucional da liberdade de expressão, nós também temos o direito à reparação pelos danos causados por alguém. Então, numa situação como essa, se houver um excesso, esse excesso vai ser reconhecido pelo Poder Judiciário e quem cometeu esse excesso e provocou um dano a alguém, seja um dano material, seja um dano moral, esse dano vai ser reparado, vai ser compensado. Então, numa eventual situação de excesso, vai ter reparação. E acho que é isso que as pessoas hoje precisam entender, que a partir do momento que o direito ele é exercido de uma maneira abusiva, isso pode gerar um dano e isso pode acabar descambando, desenrolando numa eventual reparação, ou uma sanção de natureza administrativa, ou uma sanção penal, inclusive, que a gente tem os crimes contra a honra previstos no Código Penal e que são aplicados quando há excesso, sim, quando há violação, aí, um abuso do direito, inclusive de informar quando a imprensa está envolvida nisso. Exatamente. E, Eric, a gente está discutindo tanto isso voltou à tona, mas isso já existia, A gente já falava de calúnia, difamação, injúria, danos morais, que daí já parte para uma outra situação, mas isso tudo já existia no judiciário e também moldando a própria imprensa. A responsabilidade civil é muito antiga, Não é uma coisa recente, em especial quando você fala de liberdade de expressão. A liberdade de expressão ganhou, claro, um tom muito diferente a partir da Constituição de 1988, trouxe lá o direito constitucional, isso já existia, claro, mas a gente viveu um tempo de ditadura onde as liberdades de maneira geral foram cerceadas e a gente tem no marco da Constituição de 1988 uma nova ordem constitucional em que a liberdade de expressão, a liberdade de uma maneira geral passa a ser regra e não exceção, então esse é um assunto muito, muito antigo. É claro que num ambiente polarizado, fragmentado, essa questão volta a ser discutida sobre um viés ideológico. E aí cabe eu fazer uma ressalva aqui, que essa nova comissão da OAB,
e eu acho que é o papel da OAB aqui em Campinas, de ser uma discussão estritamente técnica. A gente tem o dever de discutir esse assunto e trazer para a sociedade essa discussão de maneira técnica e não enviesada, né? Então, acho que talvez o que aconteceu nos últimos tempos, que esse assunto voltou tanto à tona, a gente teve diversos casos aí de liberdade de expressão, e essa discussão que você trouxe qual é o limite, até onde eu posso ir, em que momento que eu passo a ofender alguém e poder responder por isso. Isso aconteceu nos últimos tempos porque a liberdade de expressão também foi enviesada, né? A gente teve um aspecto ideológico. E a OAB, ao compor essa comissão, né, a presidente Luciana Freitas, pediu expressamente para mim, para o vice-presidente, que é a Paula Barbieri, para que a gente faça um debate estritamente técnico. A gente não pode entrar, enquanto um órgão de classe, numa discussão ideológica. Então, a questão é meramente técnica e é para isso que essa comissão veio. No mundo de redes sociais, em que algoritmos te colocam, obviamente, ele vai buscar aquilo que te enfurece, para você participar, para você ter um engajamento, algo que for até antagônico do que você pensa. O algoritmo está colocando isso. Vou pensar no Twitter. O Twitter faz muito isso. Você, obviamente, ele mostra, entre tantas outras respostas a um determinado post, uma que é antagônica ao que você pensa. Porque você já colocou isso. Isso já foi computado, né, anteriormente. Entre tantas outras. E você não segue aquela pessoa. Isso que é interessante. Você não segue aquela pessoa. Mas a resposta é mostrada para você. E isso faz com que você tenha a resposta a essa pessoa dentro daquela resposta. Ou seja, faz aquela movimentação. Porque se for alguém que pensa como você nem vai entrar nesse engajamento, né? Como é que a gente consegue pensar nisso e no momento em que as coisas são pensadas mais para a raiva do que mais para o bem? Paradela, eu acho que esse ponto é um ponto essencial. A gente precisa ter, quando a gente fala de mídias sociais, né, de redes sociais, transparência. Hoje a gente não sabe direito, e essa é a verdade, como esses sistemas funcionam. Então, para que a gente possa, eventualmente, coibir algum abuso por parte de uma plataforma ou outra, a gente precisa entender eficazmente como ela funciona. E me parece que hoje essa é uma dúvida geral, né? A gente não tem certeza de como os nossos dados ali, porque a gente acaba colocando alguns dados lá, as nossas informações, situações que permitem a nossa identificação, como esses dados são tratados pela plataforma e isso alimenta o algoritmo lá dentro, inclusive nos expondo a determinados conteúdos. Você fez essa menção ao Twitter, eu me lembro do escândalo da Cambridge Analytica, né? Nos Estados Unidos, na eleição do governo Trump, né, do Donald Trump, e também na questão do Brexit, em que houve ali uma acusação ao Facebook de estar promovendo determinados conteúdos para determinadas comunidades, digamos assim, em busca de convencer aquela pessoa a votar num candidato ou em outro. Então, a gente precisa, primeiro, entender como essas plataformas funcionam, para depois entender como o direito vai se aplicar a elas. Mas eu acho que a gente vive um momento em que esse assunto precisa ser discutido. Eu me lembro muito do Uber, Paradela. Quando ele chegou, existia muita discussão, vai regulamentar, não vai regulamentar. Eu acho que regulamentação é importante para a gente conhecer e entender como que a gente pode fazer com que uma plataforma dessa possa se integrar de uma maneira perfeita ou o mais perfeito possível no nosso Estado Democrático de Direito. Doutor Eric Rocha, que agora é doutor Eric Rocha, queria agradecer a participação aqui do senhor no CBN Campinas, podendo aqui essa gentileza. Eu acho que a gente vai conversar muito, principalmente num ano como esse 2022, em uma eleição que tende a ser muito feroz. Então, acho que a gente vai precisar muito dos seus préstimos aqui, viu, doutor Eric Rocha? Obrigado, Paradela, um abraço a todos aí da CBN, sempre é uma honra para mim voltar nessa casa. Ontem passou um filme na minha cabeça, né, dar uma entrevista aqui na CBN, eu que aos 19 anos, meu primeiro estágio foi na Rádio CBN de Campinas, com quem eu tenho um enorme carinho, e contem comigo que estou sempre à disposição. Muito obrigado, Eric Rocha, conversando com a gente, presidente dessa Comissão de Direitos da Mídia, sendo criada aqui na OAB Campinas. São 10h27. Rádio Cultura.